Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Conforme combinado, estou aqui novamente para poder analisar mais um desenho de um dos membros da nossa comunidade Ascendendo Saber. Se você não faz parte da comunidade, não perca tempo. Vem partilhar conosco sua experiência, seus desenhos, vem trocar informação com a gente. É só clicar no link abaixo para participar da nossa comunidade no WhatsApp, ok? O desenho que a gente vai analisar hoje foi enviado por uma tia. Essa pessoa, ela acessou nossos vídeos, achou interessante o conteúdo e pegou o desenho de seu sobrinho e trouxe para a gente analisar. Essa tia não nos deu muitas informações. A única informação que ela nos deu é o seguinte, que é uma criança de 9 anos de idade, do gênero masculino, e que tinha um padrão de desenho que sempre se reproduzia. Qual que é esse padrão de desenho? Essa criança desenhava a família, e sempre que ela desenhava essa família, ela desenhava segurando um cachorro por uma coleira, ou seja, ela estava prendendo aquele cachorro consigo. Esse era o padrão que essa criança sempre desenhava. Porém, nos últimos dias, essa criança ela tem mudado o estilo de desenho. E aí, essa tia achou interessante, comentou com essa mãe cedeu esse desenho para essa tia e está aqui a gente com esse desenho. Eu vou dar um nome para essa criança de João, obviamente para proteger sua identidade. E fica mais fácil de eu explicar aqui para vocês, ok? Então vamos lá, vocês podem observar o desenho, ele vai aparecer na tela para vocês. Assim que a gente observa esse desenho, algo já nos chama a atenção. E o que é isso? É a disposição das figuras, ou seja, a forma como o João desenhou as figuras nessa folha. Se você observar, João desenhou mais à esquerda a figura de seu pai, ao centro o autorretrato dele, ou seja, ele desenhou a própria imagem, pelo menos a imagem idealizada que ele tem em sua cabeça, e à direita ele desenhou a mãe. Entre ele e a mãe ele desenhou dois animais, o cachorro e o gato. Essa disposição das figuras desenhadas já nos comunica algo. Primeiro, sobre o tamanho dessas figuras. Quando João desenha ele menor do que o pai, menor do que a mãe, já nos representa que essa criança internalizou uma noção de autoridade. Ou seja, ela consegue perceber que dentro de uma dinâmica social, a autoridade dela é menor do que essa mãe e do que esse pai. E isso é um sinal positivo, porque evidencia que a criança tem esses pais como autoridades em sua vida. Outra coisa que nos chama a atenção é o acesso, de que forma uma figura acessa a outra. Exemplo, o pai de João está diretamente em contato com João, ou seja, não existe nenhum obstáculo que limita João de seu pai na reprodução do desenho. Contudo, na reprodução da mãe, já existe duas figuras extras que limitam o acesso de João à sua mãe, que é o desenho de um gato e o desenho de um cachorro. Essas figuras elas possuem sentido projetivo. Qual é o sentido? De que, por algum motivo, não necessariamente esse motivo tem que ser algo da esfera negativa, mas que João está se sentindo distanciado, ou pelo menos acreditando que existe um distanciamento colocado entre ele e a figura materna. Por que eu afirmo isso com tanta convicção? Que existe um elemento que limita o acesso. Quando a criança ela acessa o seu desejo direto com a mãe, ela tem esse gozo ilimitado com a mãe, essa barreira não é colocada. Então isso mostra que existe um limite, existe uma barreira que distancia essa criança dessa mãe. Isso acontece com muita naturalidade com crianças que têm essa faixa de idade. Por quê? Porque nessa faixa de idade, ali por volta de seus 6, 7, 8, 9 anos, que a criança ela começa a ter limites, que os pais começam a falar o que a criança deve ou não deve fazer, o que a criança pode ou não pode acessar. Exemplo, a criança não pode mais acessar intimidade da família, por exemplo, não pode entrar no banheiro enquanto a mãe estiver tomando banho, não pode entrar no quarto enquanto os pais estiverem se trocando, enfim, existe um limite da intimidade imposta a essa criança. E isso cria um limite mental, o que provavelmente está sendo projetado por essa criança. Por que eu utilizo o termo provavelmente? Para validar essa hipótese, eu precisaria de mais informações sobre esse indivíduo. De toda forma, a gente já tem essa limitação, esse distanciamento autoafirmado nessa imagem. Não por acaso essa limitação foi sinalizada com dois animais, o gato e o cachorro. Por que esses animais? Como essa tia falou, essa criança ela tinha nas reproduções anteriores dela, ou seja, nos desenhos anteriores dela, um fascínio em desenhar o cachorro preso em uma coleira. Esses objetos, eles podem ser um objeto de canalização dessa energia reprimida, ou seja, pode ser uma forma de compensar essa necessidade afetiva que a criança tinha para com o objeto de desejo, ou seja, para com a sua mãe,
de uma forma sublimática. Como ela perdeu o controle do objeto de desejo que é a mãe, ela canaliza isso para um animal. A coleira é uma forma de deter esse desejo, de deter essa energia, de controlar isso consigo. Esses novos desenhos surgiram sem essa coleira, que provavelmente essa criança está aceitando essa castração. Essa criança está aceitando esse distanciamento afetivo da mãe e criando uma nova identidade, uma nova roupagem mental para a reprodução da sua mãe no seu aparelho mental. O que me ajuda a validar essas hipóteses são as rasuras que a criança cometeu ao tentar desenhar a mãe. Ou seja, ela desenhou vários objetos, vários personagens nessa folha e quase não cometeu rasuras. Mas quando ela foi desenhar a mãe, ela rasurou. Ela desenhou um círculo que deveria representar essa mãe, rasurou, apagou e depois desenhou essa mãe mais à direita, ou seja, aumentou ainda mais o distanciamento. A rasura é o que a gente chama de ato falho na psicologia. O ato falho vem para demonstrar aquilo que é falho no aparelho mental, aquilo que escapa, aquilo que o sujeito não controla muito bem. E provavelmente essa construção mental sobre a figura materna na cabeça da criança é algo que esse indivíduo ele está formando, é algo que esse indivíduo está lapidando. Por isso das rasuras. A gente erra quando a gente está tentando acertar. Ele está construindo essa nova identidade dessa figura materna em sua cabeça e por isso ele rasura, porque isso ainda está em processo de construção. Do outro lado, a gente tem a reprodução da figura do pai. Essa figura do pai, como vocês podem perceber, ela foi reproduzida com uma facilidade muito grande e sem nenhum cometimento de rasura. Existe um reforço, mas não uma rasura. Por que isso acontece? Provavelmente essa estrutura mental da figura paterna está muito bem posta. E o que me faz validar essa hipótese também são os olhares, a forma como ele desenhou o olhar desse pai. Se você observar, o pai ele olha diretamente para quem está desenhando, como se houvesse uma vigilância, houvesse um controle, houvesse um senso de autoridade. Então esse pai como figura de autoridade, ele está muito bem posto nesse desenho. E isso foi reproduzido por essa criança. Os outros olhares, quando a gente olha o olhar da mãe, você vê que a mãe olha com olhar de desejo e de fascínio, de admiração para com o pai. E o da criança já é o contrário, existe um olhar dúbio que sinaliza tanto para o pai quanto para a mãe. Isso é muito natural em crianças que têm essa faixa de idade, por quê? Porque ela tem que dar sentido para os seus afetos. Ela tem que demonstrar de que forma esse afeto maternal e paternal é canalizado em seu aparelho mental. Um último elemento que me chamou a atenção e eu gostaria de partilhar com vocês são as rasuras que a criança fez no seu autorretrato. Na própria imagem da criança, ela rasurou as calças. Ela fez as calças, apagou e depois ela fez uma bermuda. Isso mostra uma necessidade de protagonismo, um desejo de maior protagonismo, de maior autonomia, de maior independência desse indivíduo, como se o eu tivesse sendo libertado, como se o eu tivesse tendo mais lugar e mais visibilidade. Essa liberdade ela foi sinalizada em vários momentos, seja na reprodução do desenho do cachorro sem a coleira, seja nessa reprodução de tirar as calças e substituir por uma bermuda, algo que conota maior liberdade, maior expressão de intimidade e singularidade do sujeito.